Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim e antes de mais nada, esse riso meu aqui não é um riso de alegria, muito pelo contrário, eu fico apenas perplexo como as coisas tendem a dar errado no Cruzeiro, tudo pode desandar do dia para a noite, mas infelizmente não dá para a gente imaginar algo diferente disso, né? Uma vez que a nossa diretoria não vem sendo transparente, uma vez que a diretoria não expulsou os conselheiros sanguessugas que temos lá e hoje, aparentemente, eles se viram contra o presidente do Cruzeiro. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, gostaria de pedir para você, por gentileza, deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal, no botãozinho vermelho abaixo, ativar o sininho das notificações também e usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando então da nova sede administrativa do Cruzeiro. Desde o início do ano ali rolou aquele papo do Cruzeiro deixar a sede administrativa no Barro Preto e ir para o escritório da WeWork lá no Shopping Boulevard, e isso aconteceu já tem alguns meses e o Cruzeiro desde o início alegou uma redução de custos. Caso isso ocorra de fato, eu acho a ideia muito válida, até porque qualquer dinheiro hoje para o Cruzeiro é de uma valia imensurável, então desde o início o presidente do Cruzeiro principalmente bateu muito nessa tecla sobre a questão da economia. Os números divulgados no balanço são o seguinte: o custo anual do Cruzeiro na sede administrativa eram de 2,5 milhões de reais. Então 2 milhões e meio de reais para alojar o setor administrativo do Cruzeiro lá na sede administrativa, e na WeWork esse valor seria reduzido a 738 mil reais. Então, comparando os custos aí, é uma redução de quase 1 milhão e 700 mil reais por ano, algo bem considerável para o atual momento financeiro do Cruzeiro. Então, se for isso mesmo, totalmente de acordo, e esse custo pode ser maximizado caso o Cruzeiro consiga alugar a sua sede administrativa, que está avaliada em 200 mil reais por mês. Então, caso o Cruzeiro consiga alugar a sede administrativa por 12 meses e se alojar na WeWork também por 12 meses, o Cruzeiro teria aí uma economia e ganhos também de 4,1 milhão de reais, o que é bem significante, nada mais nada menos, é uma folha salarial do elenco profissional do Cruzeiro. Então, tudo que visa economia para o Cruzeiro hoje, eu sou totalmente de acordo. Agora, falta transparência, falta credibilidade, falta verdade, então a gente não sabe se dá para acreditar nessas informações, mas é o que é divulgado e é o que eu tenho que passar para vocês aqui, apenas com cunho de informação. Então, Cruzeiro está conseguindo uma redução de gastos aí, estando na WeWork, e eu estou de acordo. E vamos falar também aí sobre o assunto mais desagradável do dia de hoje, com certeza, apenas 2 horas da tarde agora, mas eu acho que é impossível surgir algo mais desagradável do que isso. Todo mundo sabe que o Cruzeiro vem numa luta interna muito grande aí, né? Uma crise nem financeira, uma crise institucional. Conselheiros não se dão com o presidente, direto briga, guerra, um farpando o outro, mas tudo com motivo, né, cara? Porque os conselheiros que estão lá hoje, infelizmente, não representam o Cruzeiro, muitos remunerados, sanguessugas, que visam o próprio interesse antes do interesse do Cruzeiro, e o presidente também, que quando fez a campanha para se eleger como mandatário do Cruzeiro, disse que iria brigar contra todos esses caras, queria ser transparente, que a torcida era o bem mais importante do Cruzeiro, só que agora, em exercício, ele vai contra tudo isso que ele pregou lá no início. Não é transparente, não tem brigado para tirar os conselheiros de lá, muito pelo contrário, quando ele teve a oportunidade, ele disse que tirar conselheiro do Cruzeiro não vai render pontos dentro de campo. Então é complicado demais a nossa situação política e, no geral, política é algo que eu detesto, cara. Eu não tenho o mínimo interesse e isso vai de política do Brasil, de Minas Gerais e a do Cruzeiro também, mas a do Cruzeiro é meio que parte do meu trampo hoje trazer para vocês aqui e inteirar mais. Então vamos falar disso. O Conselho, na verdade, antes de falar do Conselho, todo mundo sabe aí que o Cruzeiro está nessa batalha para aprovação do balanço. Soltou o balanço com atraso. Ontem saiu a notícia que a empresa More, que é uma empresa internacional e bem conceituada nessa questão de aprovação de balanços e finanças, deu o ok no balanço do Cruzeiro, mas desde que foi divulgado no início da semana, a gente tem convivido com muitas dúvidas, com muitos questionamentos. Parte do balanço está meio obscuro ainda, números maquiados, pedaladas fiscais. Eu não sou o cara mais apropriado para falar sobre finanças, porque realmente eu sei muito pouco. Então
o cunho do vídeo mesmo é mais informativo para trazer para vocês a atual situação do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro disse que houve um superávit de X milhões, mas como que pode haver superávit se nem os salários em dia a gente está conseguindo manter? Como que pode haver superávit se a receita arrecadada nesse ano foi 1/3 da arrecadada no ano passado? E aí pode justificar que o superávit é devido àquela negociação de dívida junto à União, onde o Cruzeiro conseguiu um acordo de 150 milhões, juntando toda a redução de impostos. Enfim, tá um grande carnaval tudo isso, tá meio obscuro ainda, nada transparente, mas eu vou ler para vocês aqui a nota que o Conselho do Cruzeiro postou e enviou, pedindo, quem sabe, aí, o impeachment do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Eles postaram assim: genocídio sim, isso são palavras deles, tá? Dos conselheiros, são 4 conselheiros encabeçando esse impeachment do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Então eu separei aqui os pontos que eu julguei mais necessários abordar para vocês aqui. Então isso são palavras deles, beleza? Genocídio sim, estamos perdendo torcedores, estamos cada vez mais desacreditados, e é muita verdade isso. E não há saída para o futebol, senão pelos verdadeiros cruzeirenses, que somos nós torcedores. Esse balanço é esdrúxulo, relatório fajuto, balela, merece ser reprovado. Mas se merece ser reprovado agora, por que esses mesmos conselheiros não reprovaram os balanços anteriores de gestões de Gilvan, de Wagner Pires? O Cruzeiro já vem sendo assaltado há bastante tempo e vem fazendo um trabalho incompetente, não é de hoje, não é da gestão do Sérgio Santos Rodrigues não, mas antes tarde do que nunca, né? Sempre há tempo de corrigir os erros. Premente a abertura do processo de impeachment contra a presidência e sua mesa diretora. Se fosse na iniciativa privada, o presidente e a mesa do conselho estariam demitidos e respondendo pela má gestão. Utilizam de manobras pedaladas para diminuir o exorbitante déficit de 180 milhões e não levam a sério o risco de insolvência. Até aqui eu concordo demais, não há transparência, há má gestão. E, inclusive, o presidente do Botafogo disse que caso o Botafogo fosse um clube empresa, hoje ele estaria falido, com as portas fechadas. Então, caso o Cruzeiro fosse uma empresa privada, com certeza, devido à má gestão, esses profissionais todos estariam fora dessa empresa, ou seja, do Cruzeiro. Gastou-se 2 vezes mais do que o arrecadado e gastou-se mal. 250 milhões com o futebol e temos um time de Série B. Fechamos 2020 com 83 jogadores e 35 atletas romperam seus contratos. Fora a desvalorização dos direitos econômicos, nosso principal ativo. 25 milhões de despesas administrativas, ou seja, 20% do faturamento, que é um absurdo. E isso aqui é outra realidade, que 35 atletas romperam seu contrato, mas vale frisar mais uma vez que esse rombo e que o resultado disso não é apenas fruto da gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Eu estou defendendo o Kiko? De jeito nenhum. Minhas críticas são inúmeras com relação a ele, mas eu volto a dizer, isso aqui é fruto de más gestões anteriores. Os salários atrasados vinham desde 2019, quando ele não era presidente do Cruzeiro, e foram salários atrasados que fizeram e deram direito a jogadores pedir a rescisão unilateral de seus contratos, como foi o caso do David, que acabou indo para o Fortaleza, como foi o caso também, se eu não me engano, do Fabrício Bruno, do próprio Jadson, que saiu forçado ao Red Bull Bragantino devido ao não pagamento de salários. Enfim, essa questão de salários atrasados, jogadores pedindo desligamento unilateral, não é de hoje, mas isso também não isenta em nada essa diretoria atual pelo má serviço prestado ao Cruzeiro, pela má gestão, como esses conselheiros citaram aqui nesse documento. Somados os valores correspondem a 1 bilhão em dívidas, porém descontados 155 milhões das receitas em que o Cruzeiro fez aquele acordo com a União, faz a dívida fechar em 897 milhões. São 312 milhões com vencimento em até 1 ano, incluindo salários atrasados, e 585 milhões superiores a 12 meses. E aí é que eles falam: amadorismo, estrelismo, vaidade e arrogância são as marcas dessa diretoria. E aí não dá para a gente discordar de nenhum desses atributos, né, que os conselheiros imputaram à diretoria do Cruzeiro.
Mas é aquele negócio, né? Por que que esses caras nunca fizeram essas observações antes? Por que que eles deixaram o Cruzeiro chegar nessa situação? Esses conselheiros aí, cara, provavelmente são os mesmos que sempre agiram colocando os próprios interesses frente à instituição do Cruzeiro. Então, resumindo, em quem a gente deve acreditar? Na diretoria do Cruzeiro, que já se mostrou incompetente inúmeras vezes? No Conselho do Cruzeiro, que já se mostrou corrupto, que já se mostrou egocêntrico inúmeras vezes? Na aprovação do balanço da empresa MOR, que foi contratada pelo Cruzeiro, e quem sabe a legitimidade disso tudo, né? Então, o que eu quis trazer para vocês aqui, ressaltando mais uma vez, eu não tenho conhecimento financeiro, odeio política no contexto geral, e isso inclui a política nacional e também do Cruzeiro, preguiça desses assuntos, porque eu sinceramente tenho muita dificuldade em acreditar em quem é político. Enfim, nós torcedores ficamos aí a ver navios, né, cara? Colhendo uma informação daqui, outra dali, tentando escutar os caras que são capacitados nesse assunto, como já teve algumas entrevistas aí no YouTube com o pessoal de finanças e tal. Só que é uma situação muito complexa para a gente entender 100%. A única coisa que a gente tem certeza é que o Cruzeiro vem sendo mal administrado há alguns anos e essa diretoria atual vem deixando muito a desejar com relação à transparência, e esse balanço que foi divulgado, no mínimo ele é duvidoso, porque não tem como, cara, popularmente dizendo que o Cruzeiro teve um superávit, sendo que está com suas contas todas em atraso aí. Então é um assunto muito delicado, muito complexo, e é isso. Esse grupo de conselheiros do Cruzeiro aí vão fundo pedindo o impeachment do presidente Sérgio Santos Rodrigues. E aí eu não sei dizer se isso é positivo, se é negativo, enfim, é muito complicado, cara. Vamos aguardar os próximos dias aí para ver os próximos capítulos dessa novela aí e vamos acompanhando de perto. Como eu disse, o cunho do vídeo era mais informativo mesmo e para expor um pouco a minha opinião também, como eu sempre faço, e eu gostaria de saber da opinião de vocês sobre esse tema cabuloso aí. Use os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E não se esqueça de deixar o like aí, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, de ativar o sininho. E lembrando que hoje, às 22 horas, temos live como sempre. Live diariamente aqui no canal Lado Azul, às 22 horas, para a gente poder passar a régua no que foi o dia do Cruzeiro e para a gente poder também trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.